Quando falamos sobre extraterrestres, o nome Marte frequentemente aparece, desde a cultura pop até encontros alegados da vida real. O planeta vermelho sempre esteve no centro de tudo que diz respeito à vida extraterrestre, mas recentemente, uma descoberta chocante pode acabar com esses rumores de uma vez por todas. Junte-se a nós para discutir o que os cientistas acabaram de descobrir nas cavernas de Marte que chocou toda a galáxia. Cientistas da Universidade de Sussex utilizaram materiais residuais da pesquisa recente da NASA para criar nanomateriais que têm o potencial de ajudar a gerar energia limpa e construir estruturas em Marte. O estudo usou técnicas e recursos semelhantes aos utilizados na Estação Espacial Internacional e pela NASA. E a pesquisa liderada pelo Dr. Connor Boland sugere que o uso desses materiais pode nos aproximar de tornar Marte um lugar sustentável para os humanos viverem. Parece que os pesquisadores foram oportunistas e transformaram o que a NASA considerava resíduo em nanomateriais valiosos, com propriedades elétricas, usando métodos ecológicos como química à base de água e processos de baixa energia. Dr. Boland também estava confiante no incrível potencial desses nanomateriais, desde a produção de combustível limpo de hidrogênio, até o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e a melhoria da durabilidade de têxteis. Essa descoberta não só abre o caminho para tecnologias sustentáveis e construção em Marte, mas também promete inovações ecológicas na Terra. Mas o que exatamente esses cientistas usaram? Os pesquisadores usaram o método da NASA para extrair água do gesso marciano. Quando esse gesso foi desidratado pela NASA para a obtenção de água potável em Marte, deixou um subproduto chamado anidrita. E embora a NASA o veja como resíduo, a equipe de Sussex descobriu que a anidrita era na verdade muito valiosa. Eles a transformaram em nanobandas, que são materiais em forma de fita que podem ser usados para gerar energia limpa e criar eletrônicos sustentáveis. Ao longo do processo, os pesquisadores descobriram que poderiam coletar e reciclar água continuamente. E aqui está o porquê disso ser importante. Já que esse método é incrivelmente prático e só requer materiais naturalmente existentes, os cientistas acreditam que é possível fazê-lo em Marte também. Embora a produção de eletrônicos em grande escala possa ser desafiadora em Marte devido à falta de salas limpas e condições estéreis, as nanobandas de anidrita parecem promissoras o suficiente para gerar energia limpa na Terra. E quem sabe, no futuro, ainda possam desempenhar um papel significativo na produção sustentável de energia em Marte. A busca por vida, ou até mesmo vestígios dela em Marte, não é nova. O rover Perseverance fez algumas descobertas fascinantes. De fato, ele forneceu um pedaço de evidência de uma variedade de moléculas orgânicas em Marte. Essas moléculas, que podem indicar a potencialidade de vida passada, foram encontradas em rochas em um local onde existia um lago no passado distante. O braço robótico do rover, equipado com um instrumento chamado Sherlock, desempenhou um papel fundamental na mapeação e análise dessas moléculas orgânicas. As descobertas foram coletadas de 10 diferentes locais dentro de 2 formações geológicas na cratera Jezero em Marte. Cientistas encontraram evidências de moléculas orgânicas em várias amostras de rochas em Marte e trouxeram algumas delas de volta para a Terra para realizar pesquisas adicionais. E os resíduos dessas amostras foram posteriormente usados para criar os transformadores nanomateriais, feitos pelos pesquisadores de Sussex. Agora, embora a presença dessas moléculas seja bastante empolgante, é importante observar que isso não confirma vida passada ou presente em Marte. Elas podem ser processos não biológicos, tanto quanto sabemos. A astrobiologista Sunanda Sharma, autora principal da pesquisa, explicou que, embora os compostos orgânicos sejam essenciais para a vida, eles também podem se formar através de processos geológicos não relacionados à vida. E graças ao rover Perseverance, encontrar essas moléculas na superfície de Marte se tornou um processo mais simples. A espaçonave está em uma missão para encontrar sinais de vida antiga em Marte e coletar amostras de rochas e solo desde que pousou em fevereiro de 2021 na cratera Jezero. Esta região, no hemisfério norte de Marte, costumava ter água e uma bacia de lago antigo, provavelmente porque Marte não foi sempre tão árido quanto é hoje. Muitos astrônomos acreditam que no passado, o planeta tinha água líquida em sua superfície e que vida microbiana pode ter existido na cratera Jezero, que se formou quando o canal de um rio transbordou a borda da cratera, criando um lago há mais de 3,5 bilhões de anos. Enquanto a NASA descobriu mais de 5.000 planetas, a razão pela qual os cientistas sempre se encontram buscando sinais de vida por lá tem muito a ver com sua compreensão da atmosfera do planeta vermelho. Marte tem uma atmosfera fria e fina, tornando improvável que a água líquida persista em sua superfície em seu estado atual, embora haja uma possibilidade de fluxos ocasionais de água salobra em áreas chamadas linhas de inclinação recorrente. Alguns cientistas argumentam que podem ser sais salobros em vez disso. Apesar de ser apenas metade do tamanho da Terra, Marte tem uma quantidade semelhante de terra seca. A montanha mais alta do planeta é o Olympus Mons, que tem cerca de 17 milhas de altura, e é 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Além disso, Marte também possui as Valles Marineris, vales que foram descobertos em 1971 e podem alcançar profundidades de 6 milhas e se estender por cerca de 2.500 milhas, aproximadamente 1/5 da circunferência do planeta, e próximo à largura da Austrália.
Cientistas acreditam que as vales marineris em Marte foram formadas principalmente pelo estiramento e divisão da crosta. Os cânions individuais neste sistema podem ter até 60 milhas de largura e se fundem na parte central, criando uma região de até 370 milhas de largura. A existência desses grandes canais e sedimentos em camadas sugere que esses cânions podem ter abrigado água líquida no passado, mas só uma máquina do tempo ou uma pesquisa com financiamento maciço poderá nos dizer de outra forma. Agora, há uma chance de que a água ainda exista em rachaduras e poros sob a superfície marciana. Em 2018, um estudo sugeriu que a água salobra sob a superfície de Marte poderia conter oxigênio significativo, potencialmente sustentando vida microbiana. No entanto, a quantidade de oxigênio depende da temperatura e pressão, que podem mudar conforme o eixo de rotação de Marte se inclina. As características topográficas em Marte também são prova de que o planeta já teve água em sua superfície. Muitas partes de Marte consistem em planícies baixas e planas, com as áreas mais baixas nas planícies do norte sendo excepcionalmente planas, entre os locais mais lisos do sistema solar. Acredita-se que essas características possam ter sido moldadas pela água que uma vez fluiu pela superfície marciana. O número de crateras em Marte também varia dependendo da idade da superfície. O hemisfério sul tem muitas crateras, incluindo a maior delas, chamada Hellis Planum, que tem 1.400 milhas de largura, porque é extremamente antiga. Em contraste, o hemisfério norte é mais jovem e tem menos crateras. Alguns vulcões em Marte também possuem algumas crateras, sugerindo erupções recentes que cobriram antigas crateras com lava. Algumas crateras têm depósitos estranhos ao redor delas que parecem como fluxos de lama solidificada, sugerindo que o impacto pode ter atingido água ou gelo subterrâneo. Em 2018, a espaçonave Mars Express da Agência Espacial Europeia encontrou evidências do que pode ser uma mistura de água e grãos sob a plana M. Ela tem cerca de 12,4 milhas de diâmetro. E enquanto alguns a chamam de lago, ninguém realmente sabe quanto rególito, também conhecido como solo marciano, está misturado na água. Essa água subterrânea é semelhante aos lagos encontrados na Antártida, que são famosos por serem cheios de micro-organismos. Então, você não pode culpar os astrônomos por manterem esperança de encontrar água lá. Além das evidências geológicas, a atmosfera de Marte também é bastante estranha. A NASA afirma que a atmosfera do planeta é composta principalmente de 95,32% de dióxido de carbono, 2,7% de nitrogênio, 1,6% de argônio, 0,13% de oxigênio e 0,08% de monóxido de carbono. E também há pequenas quantidades de água, óxidos de nitrogênio, neon, hidrogênio, dívio, oxigênio, criptônio e xenônio. Há cerca de 4 bilhões de anos, Marte perdeu seu campo magnético global, fazendo com que o vento solar despoje uma parte significativa de sua atmosfera. No entanto, certas áreas da crosta do planeta hoje exibem uma força magnética pelo menos 10 vezes maior do que qualquer coisa observada na Terra. Isso significa que essas regiões podem ser remanescentes de um campo magnético global antigo em Marte. De fato, Marte provavelmente tem um núcleo sólido feito de ferro, níquel e enxofre. Seu manto, como o da Terra, provavelmente é composto principalmente de silicato contendo silício, oxigênio, ferro e magnésio. Os cientistas acham que a crosta é esperada para ser composta principalmente de basalto, uma rocha vulcânica também encontrada na crosta da Terra e da Lua, enquanto algumas rochas no hemisfério norte de Marte podem ser andesito, outra rocha vulcânica com mais sílica do que o basalto. Considerando tudo isso, a descoberta de nanomateriais em Marte pode ser uma grande pista de que a vida pode ser possível lá. Essas partículas super pequenas, que são muito menores do que o cabelo humano, poderiam apoiar a vida de maneiras que não pensávamos ser possíveis. Uma coisa empolgante sobre esses nanomateriais marcianos é a sua capacidade de conduzir eletricidade. Isso é importante porque a eletricidade é crucial para muitos processos de vida, como a fotossíntese, onde os organismos transformam a luz em energia. Portanto, o fato de os nanomateriais marcianos poderem conduzir eletricidade sugere que Marte pode ter condições para formas de vida que utilizam a fotossíntese. Outra coisa interessante sobre esses nanomateriais é que eles podem atuar como catalisadores. Catalisadores ajudam as reações químicas a acontecerem mais rapidamente sem serem usados, e são importantes para processos como o metabolismo. Encontrar nanomateriais catalíticos em Marte sugere que pode haver reações químicas lá que poderiam sustentar a vida. Além de possivelmente sustentar a vida, esses nanomateriais marcianos podem ser úteis para novas tecnologias na busca por vida. Eles poderiam ajudar a criar sensores mais sensíveis para detectar sinais de vida, como moléculas orgânicas, e também podem ser usados para criar melhores fontes de energia, o que é importante para os astronautas que permanecem em Marte por um longo tempo. Embora não possamos afirmar com certeza que há vida em Marte por causa desses nanomateriais, isso sugere fortemente que as condições podem ser adequadas para ela. Mas a pergunta é: encontraremos vida no planeta vermelho? Deixe-nos saber nos comentários e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos como este.